Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de segunda-feira para um bate-papo aqui no Primeiro Jornal, o comandante da Polícia Rodoviária Estadual aqui de Teutônia, o Sargento Mário José Eckart. Um bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, prazer é todo nosso. A Polícia Rodoviária sempre agradece a oportunidade de aproveitar esses espaços, né, para esclarecer fatos e até para ter um relacionamento mais próximo aí com os nossos usuários das vias. Acredito que uma boa notícia é de que o feriadão de Páscoa foi tranquilo nas estradas, pelo menos aqui da nossa região, né? Isso, dentro do nosso setor aí tivemos pouca alteração, basicamente não tivemos nenhum acidente grave. Tivemos um na 386 que teve umas lesões, né? Mas até não foi tão grave o fato em si, que até a maioria do pessoal acho que já está sabendo, né? Que é a parte da rodovia, momentaneamente faz parte da nossa fiscalização, vamos dizer assim, termos de atendimento de acidente. Então ficou entre o viaduto de acesso ao Arroio do Meio Encantado até o viaduto de acesso a Boa União Estrela, né? Esse espaço então ficou para a Polícia Rodoviária Estadual, mas está sendo feito tratativas para que volte de novo a fiscalização e a questão do atendimento de acidente para a Polícia Rodoviária Estadual. Federal. Federal, né? Isso. Isso foi uma informação que foi passada, gerou polêmica num primeiro momento, mas quem sabe daqui a pouquinho reverte, porque é uma rodovia federal, então é algo meio estranho no meio do processo, mas tudo bem, são questões aí que envolvem setor político e aí temos que aguardar também. Mas hoje vamos falar especificamente um pouco aí da situação da nossa Via Láctea, né? Ela é uma rodovia urbana, ela corta aí Teutônia e vai até Fazenda Vila Nova, e por ser uma rodovia urbana, as pessoas moram ao lado, nas laterais dessa rodovia, e acabam tendo acesso, claro, tendo um direito, na verdade, de acessar a sua propriedade, né? Que talvez é uma falha e é algo de muitos anos, é que não houve uma construção de rodovias paralelas, laterais, que pudessem fazer com que o trânsito interno acontecesse de uma forma mais fácil. Mas temos a situação existente hoje. E ela então nos apresenta aí muitos riscos com a questão dos acessos até irregulares, e que até a gente agradece de certa forma também a Polícia Rodoviária ou até o poder público que é responsável pela rodovia, de não fazer o fechamento, que às vezes complicaria um pouco a situação. Mas precisamos encontrar um meio termo, né, nessa situação, sargento. Com certeza, a rodovia em si, o que prevê o Código de Trânsito, seria uma via rural pavimentada, né? Só que com o crescimento das cidades, com certeza, muitas rodovias, né, acabaram cortando centros, ou melhor, os centros urbanos foram tomando conta das laterais das rodovias, né? E Teutônia não foi diferente, né? A Via Láctea, ela interligava os bairros, né, os acessos aos bairros, só que com o passar do tempo, os loteamentos foram tomando conta próximos à rodovia, até pela facilidade de acesso. E aí com isso acabou gerando um problema, que é os acessos clandestinos, que hoje nós temos não tenho bem o número exato, mas passam mais de 100 acessos, né? Não parece. E acabam gerando esse problema por causa nem acessos, muitas vezes só cruzam a rodovia para atravessar de um bairro a outro, né? Então isso gerou muito problema E o pessoal acaba não respeitando os limites de velocidade, né, que são de 60 por hora hoje na Via Láctea, do quilômetro 20 ao quilômetro 30, né, que são os principais pontos problemáticos, né. Claro, ali entre esse pedaço ali, essa parte, tem um trajeto que é de 80 por hora, mas são pouquíssimos lugares que tem 80 por hora, os demais são 60 por hora. Até existe uma particularidade, não tem hoje nenhum ponto que seja 40, né? Não. É ou 60 ou 80, então. Isso. Foi feita uma padronização até para facilitar a vida do condutor, Exato. Né? E foi sinalizado, né? Acho que até a maioria do pessoal já sabe que
Código de Trânsito hoje permite o uso do radar, né, com a posição da placa R19, que é que limita, né, que indica o limite de velocidade da via, né. Antes deveria ser sinalizado o uso de radares com placas indicando que naquele local era usado o radar. Hoje não é necessário mais, né. Com a placa R19 já se permite, né, que se faça uma fiscalização de radar, né, que até acho que é um dos pontos polêmicos, né, que a gente tem hoje, é questão do uso do radar. Sei que ninguém gosta de ser autuado, de ser multado, né, mas é um mal necessário, infelizmente é um mal necessário. Nós temos trevos bastante perigosos que se tornaram no passar do ano com o aumento do fluxo de veículos, né, porque isso é uma rodovia de mais de 20 anos, né. E um dos principais, assim, que eu, digamos, até tenho uma convivência maior, é aqui o do Alesgut, né, da Major Bandeira, que atravessa então o bairro Languiru-Alesgut, e em Canabarro, que ali na linha Ribeiro também, que é um trevo bastante perigoso. O município de Teutônia anunciou, o governo municipal no ano passado, de que seriam construídas rótulas. Acredito que isso está em fase de projeto ainda, que foi feito, eu acho que um convênio aí com o governo do estado, para que o município possa fazer. Acreditamos que vai trazer um alívio, então, na questão aí de facilitar Mas até isso estar pronto, o que o condutor deve fazer? Para que possa, digamos, diminuir o risco nesses pontos, né? Olha, a gente espera que o condutor seja educado, né? Eu sempre brinco que o condutor tem que ter o discernimento de reconhecer uma rodovia. Se eu pegar meu veículo e eu trafegar numa rodovia duplicada, em boas condições, sem muitos acessos, eu posso colocar uma velocidade de 100, 110 km por hora tranquilamente. Eu vou estar trafegando uma velocidade segura para mim, para minha família, para os demais usuários. Agora, a partir do momento que eu tenho uma rodovia onde tem vários acessos inclusive sem planejamento prévio, né? Então o condutor tem que ter esse discernimento que ele tem que respeitar o limite de velocidade, que hoje para a Via Láctea é 60 por hora na maioria dos pontos, né? Então acredito assim, que a maioria do condutor ele respeita. Nós temos exceções, e essas exceções nós temos que coibir com o uso do radar. E, infelizmente o condutor que não respeitar essa velocidade, ele vai acabar sendo autuado pelo radar fotográfico, né? Justamente para tentar evitar que aconteçam os acidentes. E a gente tem uma experiência muito boa. No ano de 2016 e 2017, nós fizemos, só para ter uma comparação, entre janeiro e fevereiro de 2016, nós tivemos entre o quilômetro 20 e 30, 12 acidentes de trânsito, e a grande maioria deles com lesão. E no ano de 2017 foi intensificado o uso do radar. Nesse mesmo período nós tivemos 2 acidentes no mesmo período. Nossa. E um desses acidentes ocorreu na ponte do Rio Boa Vista, na curva, onde um caminhão veio a tombar por uma falha mecânica, que foi o rompimento da barra da direção, né? Então a gente tem algo concreto para que alguém que duvide da eficiência do uso do radar, a gente tem os números para comprovar, né? Então, não são situações que a gente tem a experiência, e todos eu acho que acredito que viram que mudou, né? Até antes a gente estava comentando, a gente se sentia mais seguro para atravessar a rodovia quando o veículo vem dentro da velocidade permitida, que é 60 por hora. Justamente. Para quem faz essa travessia, naquele período de maior intensificação do uso do radar, a gente percebia que todos estavam respeitando o limite de velocidade, até porque dói no bolso, né? E era muito mais tranquilo, era muito mais seguro. E aí, a partir do momento em que a PRE abriu um pouquinho mão de fazer esse trabalho, até porque a população também vê com maus olhos, né? Parece que estão tentando lá prejudicar o condutor, ou então, estão querendo faturar para o governo, tem sempre esse tipo de vocabulário aí. Aí alivia um pouquinho, o condutor novamente volta a pisar um pouquinho mais forte e exceder o limite, né? A questão da multa, da notificação que a gente faz, não tem um dado estatístico aqui do Rio Grande do Sul, mas eu vi um dado do estado de São Paulo, que o pessoal falava muito da fábrica, da indústria da multa, né?
E foi feita uma pesquisa e lá chegaram à conclusão que das infrações cometidas pelos condutores, estou falando de todos os tipos de infrações, né, que podem ser cometidas, eles fizeram uma pesquisa onde essa pesquisa indicou que 5% das infrações cometidas são flagradas e autuadas. Então, o pessoal fala da indústria da multa, existe a indústria da infração, né? E essa indústria da infração, ela é flagrada, eu acredito que aqui no Rio Grande do Sul possa até, de repente, ser um pouquinho maior, que a gente consegue flagrar essas infrações cometidas e aonde que se toma uma providência para que isso não ocorra mais, né? Então, são dados que, para quem transita nas rodovias ou nas nossas ruas locais, pode verificar. Quem observa um pouquinho, vê um condutor usando o telefone celular enquanto dirige, condutores sem uso do cinto de segurança, crianças sendo transportadas no banco dianteiro sem qualquer tipo de segurança, né? Parece que não se preocupam com a segurança de quem está dentro daquele veículo, né? Uma irresponsabilidade dos pais que deixam uma criança solta dentro de um veículo sem o uso do dispositivo de segurança. Então a gente muitas vezes critica, mas a gente não conhece a realidade, né? Então esse eu acho que é o diferencial hoje para nós. Por isso eu aposto muito na educação, na prevenção. Enquanto nós conseguirmos prevenir que ocorra um acidente, que seja com radar, que seja com uma fiscalização direta, nós vamos trabalhar e vamos tentar coibir esse acidente que a gente possa coibir, nós vamos tentar coibir. Tá certo. A manutenção da Via Láctea hoje está a cargo da EGR, né? Isso. A empresa Gaúcha de Rodovias que faz a manutenção, pelo menos básica, vem mantendo ela em condições de ser utilizada. Aguardamos aí, quem sabe, no futuro, investimentos que possam ser feitos e melhoria, mas as rótulas fechadas, pelo menos nesses 2 trevos aí, que já foram anunciadas, essa nós aguardamos então o início das obras e quem sabe aí a conclusão, que pode pelo menos facilitar um pouco, onde temos grande número de moradores em ambos os lados aí do município, que corta então nesses bairros e corta, a rodovia acaba cortando, e essa travessia é necessária diariamente, então ela com certeza será mais facilitada com a questão da rótula, né? Inclusive o trevo da Major Bandeira com a Via Láctea, ele não é o problema, que nem eu falei antes, já não é o problema de quem acessa, e sim simplesmente de quem precisa atravessar do bairro Alesgut para o bairro Languiru ou vice-versa, né? Então esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje, né? Que a grande maioria acaba usando ela só para travessia, né? Sim. Então seria, vamos dizer, claro, a engenharia, né? Engenharia fazendo, de repente, projetos que possam mudar. A rotatória, eu acredito que ela vai diminuir significativamente o número de acidentes, principalmente com lesões, né? Pelo fato de obrigar o condutor a reduzir a velocidade para fazer a rotatória. E isso vai acabar, de repente, aumentando um pouco o tempo de travessia. Mas vai diminuir o número de acidentes, com certeza. Vai aumentar a segurança. Exatamente. E é o que é necessário também. Bom, então até fica o alerta para a população, principalmente local, né, sargento? Porque o de fora, normalmente, quando ele vem, ele não conhece a cidade, ele automaticamente já reduz a velocidade. Exato. Quem é do local, piloto automático, já conhece quase decor, de olho fechado, né? Aí já se sente muito mais seguro. E aí que está o problema. E aí não corre o risco de exceder a velocidade, né? Isso. Então, condutores locais aí, atenção. A PRE deve aumentar a fiscalização nos próximos dias para a segurança de todos, né? Não é uma indústria aí da multa, mas sim para a segurança de todos. E a questão dos acessos também. Se tiver algum acesso que for fechado, não é para prejudicar a população A, B ou C, né? Mas sim porque é mais seguro. É claro que vai ter que ter uma outra opção, né? Mas mesmo assim, quando for fechado algum acesso, que entenda-se dessa forma. Vai talvez aumentar a volta que eu tenho que fazer para chegar até a minha residência, mas também a preocupação com que você faça isso com a maior segurança possível. Nós temos exemplos que nem Canoas, cidades onde a 101, isso? A 116. 116, isso. Exato, obrigado. Onde ela corta centros urbanos e foram tomadas medidas onde o condutor não tem onde fazer retornos ou acessos diretos, né?
E com isso acabou, claro, não podemos comparar o movimento da 116 com a nossa Via Láctea, mas são situações que a gente vê que com o passar do tempo vão ter que ser tomadas medidas, não só educativas, mas de obras de engenharia, para que se evite o acesso ou o retorno fora de locais adequados, né? E aí vai acabar onerando o condutor a fazer um trajeto maior para a segurança dele, com certeza, né? E quem sabe até com isso vamos conseguir evitar mais acidentes graves, né? Que vem ocorrendo aí, e muitas vezes tirando a vida do nosso pessoal aqui de Teutônia. Sem dúvida. Então tá. PRE nos próximos dias aí reforçando um pouco essa fiscalização, colocando o radar novamente na rua. Acredito que a gente vai verificar as pessoas novamente trafegando a 60 por hora, que a maior parte desse trecho aí dos quilômetros 20 ao 30 é de 60 por hora, né? Então, faça com cautela, com cuidado. Eu sempre digo, o importante é chegar bem. Eu, quando saio para viajar, às vezes, mas tu demorou 1 hora a mais. Não tem problema nenhum, cheguei tranquilo, é o que importa. O resto não tem problema, né? Se programe. É verdade, se programe, vai com calma. E a gente usando, claro, no trabalho, às vezes você está ali com pressa, ainda está olhando por relógio, tem aí hora a cumprir, mas na verdade não adianta. Às vezes, quando viu o estouro tá aí, deu problema, e aí sim que é o pior, né? A notificação por excesso de velocidade ou qualquer tipo de infração que o condutor é flagrado e é notificado, é fácil de resolver. Você paga, está resolvido. Agora, se nós tivermos uma pessoa lesionada com uma lesão grave ou com uma lesão que possa causar um dano permanente a qualquer pessoa, ela é irreversível. Nem vamos falar da perda da vida, né? Que às vezes a pessoa reclama porque foi notificado, mas quem sabe aquela notificação salvou uma vida, né? Então nós temos às vezes a situação desagradável da notificação, mas sempre prefiro que a pessoa reclame por ter sido notificada do que reclamar na hora do atendimento, chorar pela dor de uma lesão, de uma fratura. É aquela velha situação, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? E só para quem já sofreu, e eu já sofri acidente de trânsito, e posso dizer que a partir daquele momento eu tirei o pé. E é verdade, não adianta, depois que aconteceu a gente parece que sabe que pode acontecer com a gente, e aí a partir daquele momento você fica bem mais. Então, pena que às vezes nem todos são assim, né? Porque nem todos passaram pela situação e acreditam, não vai acontecer comigo, e só no momento que aconteceu passa a ter uma atitude mais preventiva, né? Às vezes o pessoal pensa, isso não vai acontecer comigo, vai acontecer com o meu vizinho, mas o meu vizinho também pensa da mesma maneira, né? E aí quem sabe um dia possa, infelizmente, o cara se envolver, né? E isso não é, com certeza, para quem que nem nós trabalhamos no atendimento, a gente vê as pessoas presas às ferragens, tu vê o desespero no rosto dessa pessoa, esperando pelo atendimento, né, dos nossos heróis bombeiros, né? Aqui em Teutônia, bombeiros voluntários, que são o nosso braço direito, né? Até eu quero agradecer em público aqui para os nossos amigos bombeiros, que sempre nos apoiaram, e a gente precisa cada vez mais deles, né? São os nossos parceiros mesmo, né? E então a gente vê o desespero de uma pessoa, né? Aguardando o socorro do SAMU, dos bombeiros, o SAMU que também os nossos anjos da guarda, né? Então acho que a pessoa, quando passa por essa situação, ela passa a refletir de maneira diferente. Sem dúvida, a partir daquele momento é outro ocupante aí do trânsito, né, quando já aconteceu. Mas infelizmente e felizmente a gente quer que nem todos passem por isso. Então que quem sabe tentando refletir sobre o que acontece com alguém assim, mude o seu comportamento, né, e respeite o limite de velocidade. E fica o alerta então, para não dizer depois, não fui avisado. Foste sim. Vai ser intensificada essa fiscalização novamente e cuidado aí com o limite de velocidade, então. Mais alguma informação? Fique à vontade. Quero agradecer a oportunidade à Rádio Tirol por oportunizar o esclarecimento, até pelo fato da população de Teutônia não ter aquela imagem negativa da Polícia Rodoviária, da Brigada, de qualquer órgão fiscalizador, né, que sempre a gente vê de maneira negativa quando a gente é cobrado, quando a gente de certa forma é punido por algo que a gente cometeu.
Mas esperando então que, através da conscientização, mude um pouco também esse pensamento do nosso condutor e que procure se portar de maneira mais adequada para a segurança e para a fluidez do nosso trânsito. Tá certo. Muito obrigado pela participação e sinta sempre convidado. Obrigado. Obrigado, bom dia, boa semana.